Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de março de 2013, quarta-feira. O verbete é de número 2609, tem 5 páginas, 51 logias e 15 máximas. O tema é raiva. A especialidade é parapatologia. Definição. Antes disso, eu quero dizer que o nosso autor estudou muito, é o professor André, que está aí muito bem assessorado, com assessores até internacionais, para estudar a raiva, porque a raiva é um processo da humanidade muito sério. Definição. A raiva é o estado emocional de grande irritação, agressividade, hostilidade ou rancor, motivado por aborrecimento, injustiça ou rejeição sofrida. Os nosopensênios, enquanto porta aberta para a baratrosfera. O nosopensene, os baratropensênios, a baratropensenidade, o holopensene assediado. A origem da raiva na área mais primitiva do cérebro. A irritação demonstrando a falta de maturidade emocional. A atitude imatura de ficar magoado durante os debates públicos, quando contrariado nas argumentações pessoais. A postura infantil de ficar irado ao perder em jogos esportivos ou competições. A irritação sendo eufemismo para a raiva. A redução da capacidade de se colocar empaticamente no lugar do outro. A raiva disfarçando a inveja. Eu li apenas 5 linhas, tem mais de 30 aqui, na fatologia. A falta de autovivência do estado vibracional profilático. O rancor dificultando o EV. A cólera bloqueando o cardiochakra. A possessão interconsciencial assediadora durante o surto de raiva. A ira facilitando as vampirizações energéticas pelos assediadores. O assédio cronicificado. O padrão patológico denunciado pelas energias conscienciais. O nosopensene enquanto porta aberta para a baratrosfera. O acidente percurso parapsíquico. Agora, nós temos aí na argumentologia o item da etiologia com 6 emoções relacionadas com a origem da raiva. Desgosto, dor, frustração, inveja, mágoa e medo. Na somatologia, o outro tópico, tem aí 9 reações somáticas provindas da raiva. E na terapeuticologia, tem 7 atitudes prescritas a consim para a autossuperação da raiva. Agora, na remissologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Antiviolência, assedim, desafeição, reciclagem do temperamento e satisfação malévola. Frase enfática. A raiva estabelece interprisões multimilenares, levando inúmeras consciências à baratrosfera e à transmigração. Sendo emoção bélica e primitiva, atrasa a evolução consciencial no planeta. Você, qual nível de maturidade alcançou quanto à raiva? Ainda se irrita? A bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a raiva aqui, a mega análise feita com João Paulo, são 20 itens. Os 10 primeiros são bravos, os 10 outros já são mais suaves. Eu estou falando que eu estive examinando. Autointoxicação, irritação, surto, ira, fúria. Rancor, braveza, belicismo, hostilidade, agressividade. Subcerebralidade, imperturbabilidade, racionalidade, tranquilidade, fraternidade. Maturidade, eutimia, pacificação, autocontrole e desassediologia. Agora, o verbete hoje do DAC, aí, o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, é conformaticologia. O argumento básico é mega-analítico-lógico. Agora, é interessante ver aí os dados que tem aqui o complemento, que tem 12 itens, 12 aspectos mais prioritários, que são checados com paciência em relação a cada parágrafo dos processos originais, quando você tem. Então, isso aqui é para estudar o processo da forma e do fundo.
Mas o mais aqui, se estuda muito o processo da forma para se chegar ao fundo, ao conteúdo. Professor, na Tecnologia, página 43, o senhor menciona Platão, que escreveu, mas defendia a oralidade para as verdades mais profundas. No que ele errou? Não, nisso aí ele não errou, porque quem errou mesmo foi o Sócrates, que o Sócrates era contra o processo de escrever. Ele não deixou nada escrito. Já teve até um amigo meu que perguntou se o Sócrates, o J. Cristo, eles eram analfabetos, eles não sabiam escrever. Ninguém sabe, né? Até hoje eu não vi nada que me comprovasse uma coisa ou outra. Em não ter escrito mais sobre o que era discutido nos seus debates, sim, isso aí poderia ter feito mais. Mas agora, o Platão, ele acertou em tudo, porque deu valor para a escrita e a oralidade. E o Sócrates só ficou no processo do discurso falado. Agora, nas páginas 43 e 44, o senhor poderia nos explicar melhor a entreletrologia. O problema todo é o seguinte, isso aí que eu falo é quando a pessoa escreve entre as letras, o que é que ela tem. Nós chamamos isso também de sublinhamento e outros nomes assim nesse sentido. Então, ela pode fazer um código de expressões que só ela entende. Isso aí é importante que a pessoa pode escrever e servir de cápsula do tempo. Na próxima vida, ela vai ler nas entrelinhas aquilo que ela escreveu e que ninguém identificou. Agora, ao verbetógrafo. Na opinião do verbetógrafo, a raiva é a emoção mais afinizada com o soma, de acordo com a fatologia, página 7, primeira linha, a origem da raiva na área mais primitiva do cérebro. Eu não entendi, ele perguntou se era mais afinizada com o soma, é isso? Ele está, na opinião do verbetógrafo, a raiva é a emoção mais afinizada com o soma, com o corpo humano? Não, afinizada não, porque a raiva traz vários malefícios ao corpo humano, né? A pessoa que acumula raiva, ela pode morrer, ela tem 7 vezes mais chance de morrer aos 50 anos de idade, né? Então, leva a ataque cardíaco, vários problemas de saúde. Então, não pode dizer que a raiva seja afinizada com o soma. Ela é uma emoção primitiva, né? que se localiza mais na área mais primitiva do cérebro, que é o sistema límbico, que é responsável mais pelas emoções. Então, a gente não pode dizer que ela seja afinizada com o soma. Ainda na fatologia, página 7, sexta linha, o pensamento reflexo negativo, poderia aprofundar? Esse pensamento reflexo negativo é aquele pensamento, vamos supor, você está dirigindo no trânsito e alguém te dá uma trancada. Então, você já pensa mal da pessoa. Já manda aquela pessoa, já pensa no palavrão, já manda aquela pessoa para outro lugar, né, para aquele lugar que não é holoteca, né? Então, é aquele pensamento negativo que vem automaticamente, né, como se fosse um ataque mental automático a outra pessoa. Então, um pensamento reflexo, você já reagiu e nem percebeu, né? Ele é automático. Sobre a frase, a raiva causa câncer, o que o verbetógrafo sabe a respeito desse tema? Então, aí a gente já viu que a raiva era prejudicial ao soma, principalmente ao coração, né? Agora, assim, eu não vi nenhuma pesquisa que venha trazer sobre câncer, mas a raiva ela bloqueia o sistema energético da consciência, né? Bloqueando o sistema, diminuindo o sistema imunológico, bloqueando o sistema energético, pode dar abertura para vários tipos de doença, inclusive o câncer, né? O verbete do DSC poderia abordar os itens 7, página 43, premissum, tecnologia, o trecho final. Nesse contexto, o purismo quanto ao idioma português frequentemente provoca vômito intelectivo. Lembra o politicamente correto. Desse modo, cada escrevinhador ou escrevinhadora precisa decidir as normas da forma da escrita pessoal ou da sua estilisticologia. O problema é o seguinte, hoje eles querem regrar as coisas todas e exageram na questão do politicamente correto. Então, tem muita coisa que ele não pode falar. Por exemplo, hoje, se eu for falar minha neguinha, que eu estou falando tudo que é um processo afetuoso, eles acham que eu estou indo contra os descendentes africanos no Brasil. Quer dizer, uma besteira, né? É a vovozinha. Eu acho que isso tudo é muito excesso. Isso é a minha opinião.
Agora, dentro dessa situação, eu procuro criar meu estilo e não dou valor. Por que é que a galera fica gritando aí? Afinal de contas, a caravana passa e a cachorrada late. Isso aí faz parte do serviço. Existe, eu sou 100% favorável à heterocrítica dos outros, gosto de ver. Mas quando tem lógica, quando tem alguma cosmoética, quando o negócio é um pouco amadurecido, aí a gente agradece demais. Eu acho que não tem preço uma crítica que vem de fora para ajudar a gente. Mas a maioria disso que vem por aí, que o povo usa, é muita bobagem que tem em matéria de politicamente correto. É muita besteira que tem. Então, esses negócios de África descendente, olha que expressão, né? Agora, na página 44, em adendo, taristicologia, poderia ampliar? Eu digo aqui o seguinte, esse método de checagem evita, além de outras omissões deficitárias, a frouxidão na redação, independentemente da estilística do autor ou autora, e o apuro nas nuances da tarefa do esclarecimento escrita. Então, aqui o que eu estou falando antes, eu estou mostrando uma série de condições. Por exemplo, eu dou aqui na ordem alfanumérica, dentre muitos outros, 12 aspectos prioritários a serem checados com paciência, empregados em relação a cada parágrafo ou capítulos originais desse texto pronto. Então, eu falo sobre adjetivo, afixo, chamativos, conteúdo, duplicidade, explicitações, grifamentos, logias, parafatos, plurais, tares e teática. Então, com isso aí, a pessoa evita isso que eu estou chamando de emissões deficitárias. Tudo é estudo da conformaticologia, que é o estudo da forma e do conteúdo, para a gente dar valor para o conteúdo e dar valor também para o esclarecimento, a tarefa do esclarecimento, através de expressões que todo mundo possa entender. Você pode falar de uma expressão técnica, mas que o povo entenda. Você pode usar uma linguagem mais erudita, mas o povo vai entender. Agora, para o nosso professor verbetógrafo, no verbete da enciclopédia, página 8, parafatologia, segundo item da segunda linha, a cólera bloqueando o cardiochakra. Além desse bloqueio, quais outros chakras são prejudicados em um ataque de raiva, com efeitos na própria pessoa e na pessoa alvo da raiva? Bom, principal chakra bloqueado aí é o cardiochakra, mas a gente percebe aí que a raiva também bloqueia o funcionamento do mental soma, né, da pessoa, do frontal chakra, do cólon chakra, porque existe um funcionamento direto aí do sistema límbico, né? Então, o sistema límbico, ele manipula todos os neurônios do cérebro para agir através da emoção. Então, existe o bloqueio direto aí do frontal chakra e do corono chakra. E do umbilical chakra, que também está relacionado com as emoções mais primitivas, né? E também, consequentemente, na pessoa atingida também, que é o alvo da raiva da pessoa, né? Atinge também esses chakras aí. Professor, no seu livro Nossa Evolução, página 59, diz que o complexo é a condição confortável na execução satisfatória da programação existencial. A minha dúvida é, por que sempre ocorre para mim alguma dificuldade que impede minha condição confortável de existência? Ou seja, porque eu sempre tenho que empregar os meus recursos financeiros na ajuda de pessoas próximas. Não, mas isso aí é o efeito da TACOM, faz parte do serviço. Que tal você escrever um livro para ajudar as pessoas de um ponto de vista da TARES? Você pode, outra coisa, você pode escrever um livro, você mesmo publicar com o seu dinheiro, isso aí você vai ajudar com o mental soma. Sai da TACOM e entra na TARES. Por mais que planeje a minha vida financeira, dificilmente há muito tempo não consigo cuidar apenas de mim. E já aposentado, não consigo viver no meu período fértil. Seria isso o meu programa existencial? Olha, você deve estar pagando os pecados aí do passado, alguma coisa, algum desvio, transviamento, alguma coisa nesse sentido, isso não há dúvida. Mas agora, eu acho talvez aí que está faltando uma organização melhor. Arranja uma pessoa, arranja um assessor econômico, financeiro, e uma pessoa que possa ajudar você a planejar a sua vida. Você pode ir longe, não é assim. Outra coisa, lembre-se, todo mundo está vivendo até um século. Pensa bem. O meu amigo, esses dias, mandou aí recado para mim, ele está com 110 anos nos Estados Unidos. Ele tem 80, eu tenho 80 anos, ele tem 30 anos mais velho do que eu. Quer dizer, o povo está vivendo, o negócio é muito sério, brabo.
Professor, em função de um check-up que estamos realizando, detectamos, após ultrassonografia do abdômen total, que minha companheira está com 2 probleminhas, um nos rins e outro no útero. Antes de detectarmos isso, já haviam programado uma visita ao CEEC na semana do dia 8 a 14 de abril. Seria possível o senhor nos atender nesse período, nos ajudar e orientar, por favor? Escuta, eu atendo todo dia, as portas estão abertas, os braços abertos, e às vezes também com um sorriso nos lábios. Hoje mesmo eu já atendi umas 20 pessoas de manhã, antes da mini tertúlia, antes do almoço. Então, nós estamos esperando vocês. Vem quente que eu estou fervendo, mas com as portas abertas, aguardando vocês. Aquilo que a gente puder, a gente vai ajudar. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês hoje que tem aqui uma revista Viver, que essa revista Viver é do mês passado, o mês de fevereiro. Agora, ela mostra uma série de condições aqui, é muito bem escrita, muito bem arrumada. Agora, essa aqui é da turma de Minas Gerais, mas tem aqui, no especial do comportamento, uma big de uma reportagem sobre os processos extrafísicos e aonde toca o processo da conscienciologia. Agora, a Ila Rezende, que é a jornalista e psicóloga que nos representou lá, está falando sobre as premonições e outras coisas mais aqui. É do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC lá. Agora, tem várias pessoas que são citadas com detalhes. Muito interessante. Tem o pesquisador Wellington Zangari e outros mais. Junto com isso também nos deram aqui a revista Viver, que acompanha a mobilidade urbana em Minas Gerais. As revistas são muito bem feitas. O que é bom nessas revistas que eu notei é o seguinte: tudo a gente lê. Não tem aquela besteirada de colocar cor marrom, azul, que você não lê nada. Essa aqui não. Essa aqui não precisa de lupa para ler. Você lê tudo bem claro. Quer dizer, os mineiros estão até muito vivos para fazer as revistas. Eles não entraram nessa onda dos bobagens, das besteiras dos designers, que não sabem fazer nada e que empreteja tudo, escurece tudo, você não lê nada que eles escrevem. Até as revistas de ciência estão ficando desse jeito. Essas aqui não, estão perfeitas. Eu gostei muito de ver o negócio. Minas Gerais está acordado para o problema da comunicação. Por favor, eu entrego aqui o professor André para você. André, na página 8, patologia, segunda linha, os efeitos negativos da catarse. Podia dar uma analisada, por favor? Sim. Por exemplo, a raiva é uma emoção negativa. Então, se você faz a catarse, vai junto uma emoção, né? Tem pesquisa da neurociência que mostra que você faz uma catarse da raiva, você está botando a raiva para fora de todo jeito, as áreas do cérebro que são responsáveis pela raiva, elas são intensificadas, né? Elas são intensificadas e a pessoa torna uma pessoa mais emocional. Aquela emoção ela é mais intensificada, em vez de ela diluir, ela é intensificada. E outra coisa, tem a questão da energia que você está botando, aquela energia negativa que você está botando para fora e ela vai para o objeto da sua raiva, né? Vai direcionada para o objeto, para a pessoa que é da sua raiva. Então, existe um efeito negativo aí de se fazer a catarse da raiva. Então, se você reprime ela, você prejudica você mesmo, né? Se você faz a catarse, coloca para fora, ela também está prejudicando outra pessoa, está prejudicando você e a outra pessoa. Então, a saída qual é? Está aqui na terapeuticologia, né? Você tem que ir para o mental soma, você fazer a terapeuticologia do processo. São esses 7 passos aí os mais indicados para você fazer a profilaxia e a autocura da raiva, né? Primeiro, você tem que procurar autoconscientização, né? Ver o que é que você está sentindo, observar, reconhecer aquilo que você está sentindo, né? Reconhecer a emoção e decidir você controlar aquela emoção, certo? Depois, você, se for necessário, você se afasta da situação que provoca raiva de você, para você pensar melhor, né? Você tem que... daqui a pouco. Então, você tem que partir para a autocriticidade,
é você contestar os pensenes que estão lhe trazendo raiva. É fazer uma contestação, né? Por que eu estou com raiva disso? Né? E para a cognição, cortar esses pensenes quando eles surgem. Procurar empatia, se colocar no lugar do outro, né? Porque a raiva ela anula a empatia da pessoa, né? Então você tem que justamente tentar se colocar no lugar do outro para procurar entender melhor aquela pessoa. Fazer a respectivação, mudar a forma de pensenizar, né? Mudar a forma de ver aquela situação e procurar assistir as consciências envolvidas na situação, né? Seja vítimas ou algozes, né? Então essa é a melhor forma de lidar com a raiva. Não é reprimindo, nem exteriorizando, mas sim fazendo a respectivação da sua pensenidade, né? E na própria página 8, a 9ª linha da fatologia também, os sequestros neurais por explosões emocionais. Isso. Então, quando existe a explosão emocional pela raiva, né, o sistema límbico, ele, desde o processo evolutivo da espécie, né, como espécie, ele era responsável pela sobrevivência, né? Como o medo é uma reação para fuga, né, a pessoa que tem medo ela foge, a raiva é uma reação de ataque, a pessoa parte para o ataque. Então o sistema límbico, quando se encontra em situação de perigo e vem a sensação emocional, a reação emocional, ele sequestra todos os outros neurônios, né, coloca todo o cérebro para funcionar em favor da emoção, né? A emoção é que domina a pessoa, certo? Não mais a cognição da pessoa, mas a emoção. Então existe sequestro emocional. E aí que é a brecha principal para entrar o assédio, né? A possessão interconsciencial. Há uma sobrecarga, há um domínio dos neurônios pela emoção e a pessoa só pensa em reagir emocionalmente, certo? E pode entrar a possessão interconsciencial, o assédio interconsciencial aí nesses momentos, né? Tá, ok, obrigado. Página 7, na 5ª linha de baixo para cima, você pode falar um pouco desses sistemas de significação mental? Você pode repetir, por favor? Sistemas... De baixo para cima, os sistemas de significação mental... Impregnados de raiva, isso, levando a atrocidades sem limites, né? Por exemplo, agora ali no Oriente, né, tem dois países irmãos, né, Coreia do Sul e Coreia do Norte, que estão para entrar em guerra, né, nuclear. Então, existe todo um sistema de significações, né, que joga um país contra o outro, né? O ódio entre irmãos ali, dois países que são irmãos que estão para se matar, né, estão para se destruir através de bala, de guerra, de bomba atômica e todo tipo de atrocidades sem limites, né? Então, os terroristas atacaram os Estados Unidos porque eles têm um sistema de significação mental que vão contra os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos atacaram também o Iraque, o Afeganistão, eles tiveram toda uma construção mental, significações mentais, né, para destruir os terroristas. Então, são sistemas de significações mentais que levam às atrocidades, a genocídios, a guerras, a todo tipo de atrocidades sem limites, né, porque é construído um sistema contra outro país, outras pessoas, né, ideias negativas, depreciatórias e todo tipo de atrocidades são feitas em nome disso aí, né? No seu verbete, na página 43, por gentileza, ali no premissum, tecnologia, na primeira, segunda, terceira, quarta, 5ª linha, o senhor inicia ali, Platão, 428, 347, antes da era cristã, também com busto exposto no caminho da lógica, escreveu, mas defendia a oralidade para as verdades mais profundas. O senhor poderia falar mais a respeito? Por que ele defendia a oralidade? Ele defendia, ele fez uma academia para poder defender as coisas. O que é que eu faço? Eu faço a mesma coisa. Eu escrevi vários manuais pequenos e vários tratados grandões. Sim. No entanto, eu tenho 2 terturas por dia para defender o processo na oralidade. Aqui, ó. Que a oralidade você fala diretamente, a pessoa dá um jeito. E outra coisa, a gente pede para a pessoa escrever. Se a hora que todo mundo aqui ou está escrevendo ou está mexendo com o laptop, alguma coisa, o tempo todo é isso. Sim. Então, a gente tem que defender o processo escrito, principalmente para deixar a cápsula do tempo aí, que é o autorrevezamento multiexistencial, de uma vida para outra.
Mas o problema do verbo, da fala, do laringo chakra, ele é indispensável. Tá. Porque pela forma como estava colocado, eu entendi que o foco mais importante aqui é a escrita em primeiro lugar e depois o oral. É isso que o senhor quer trazer Até um para certo nós? ponto, sim, para nós é isso. Mas agora a oralidade, às vezes, você tem que bater em cima. Sim. Porque eu não Eu já consigo- escrevi mais de 50 livros até agora. No Sim. entanto, eu vivo falando também. Aham. Outra coisa, só de palestra, conferência, essas coisas, já pensou? Nossa, São mais de 1000 que eu já dei no mundo inteiro. sim. Como é que é isso? Esses anos todos. Agora, o ideal aqui nesse caso que o senhor está trazendo, então, é juntar as duas coisas. A escrita sendo estigmatizada, né, para ser marcada. Por isso que e chama também a defesa dela. conformaticologia. Conformático. Forma e conforme, que é o conteúdo. E logo abaixo... Conteúdo e a forma. Conformático. Ok, não, só para Conforme. chancelar isso. E logo abaixo o senhor falou ali da interação tertúlias-cobaias. Essas É, tertúlias-cobaias... A interação da tertúlia e cobaia. Isso. Toda tertúlia está cheia de cobaias, né? Tá. Eu sou cobaia mora, que é a maior cobaia que sou eu. Agora, vocês são minhas cobaias também, não adianta vir que não tem. A Agora, gente aprende com vocês. E é como eu estava falando de manhã hoje. Eu não sei o que é que vocês me ensinam mais, se são seus erros ou se são seus acertos. é o Porque a antiexemplo. melhor coisa que tem na vida é você aprender com os erros. Não os seus, mas os erros dos outros. Entendeu? Isso que eu estava falando de manhã. Até um certo ponto é verdade. É, mas Não tem por onde a gente fugir. é a capacidade de A gente perceber tem o que aprender antiexemplo. também com os erros da gente. Sim. A capacidade de perceber o antiexemplo também ensina. Né? É. Também ensina. Agora, o ambiente que nós criamos aqui é de debate, é de discussão. Aham. A pessoa tem que brigar com as ideias até chegar no ponto que precisa. Mas, mais uma pergunta. Fala aqui sobre o purismo quanto ao idioma português, na linha de baixo. O senhor pode aprofundar, falar Nesse mais? contexto, o do que é? purismo contra o idioma português frequentemente provoca vômito intelectivo. São aquelas pessoas que exigem muito sobre o problema do português e nem sempre aquilo corresponde à realidade. Que a língua a gente tem que ter uma certa leveza, mas ao mesmo tempo uma certa liberdade de ação. Que a língua é feita pelo próprio povo, é a turma que usa, é quem aplica. Então é bobagem contra. Agora, tem muita gente que quer combater as coisas novas, aquilo que vem, as inovações que tem. Isso é tolice, a gente tem que seguir com o processo. E, gente, eu estava até lendo um livro aqui, ó, que é justamente sobre isso. Dicionário do Brasileiro de Bolso. Ó. Aqui está falando essas expressões novas todas. Ele faz uma opção de crítica, umas coisas assim, faceta, né, cômica, para rir dos negócios. Mas veja, os negócios estão todos sendo usados. A maioria do que ele está combatendo aqui é de uso comum, não adianta ir, que não tem jeito de tirar isso. São coisas novas do português. Agora, tem umas que realmente são difíceis, ele pegou de tudo. Tem umas que não dão para você admitir, são mais difíceis de a gente usar, mas estão tudo aí. Então ele fala aqui, ó, dolarizar, entende? Processo excepcional, ilusoriedade, essa aqui eu acho até que é bacana essa. Agora, tem um monte, injunções, indexação, insumo, jamanta. Agora, ele vai fazendo a experiência aqui e mostrando o que ele acha. Então ele fala assim, ó, vou ler só uma para você ter uma ideia de como é o processo da forma e do fundo e como é que os técnicos... Esse aqui é um homem que entende o assunto, é o Teixeira Coelho, ele entende, não é bobo não. Seria interessante descobrir os misteriosos motivos pelos quais um certo tipo de peixe brasileiro, Elasmobrânquio hipotremado, da família dos mantídeos, de cor cinza escura e cabeça com 2 lóbulos ou chifres em forma de nadadeira e que atinge até 5 metros de diâmetro por 3 de comprimento, podendo seu peso chegar até 1,5 toneladas, foi doar seu nome para designar um certo tipo de caminhão. Quer dizer, o que tem esse peixe que vem com caminhão? O povo criou, é a palavra jamanta. Uma tonelada. Mas a jamanta, quem é que não ouviu falar em jamanta aí? Sim. Agora, a jamanta mesmo é esse peixe que ele escreveu aqui.
Então, ele faz piada dessa história todo, o tempo todo. Mas ele faz também de certas pessoas. Por exemplo, levantar uma dúvida, lesionado, levantar um dado, entende? Linguagem jurídica, essa é que nós todos fazemos piada, né? O juridiquês, né? Ele vai longe. Linha dura, lobista, lumpesinato, por exemplo, essa é terrível, lumpesinato, do lumpen. Agora, outros mais que tem, mentalizar. Então ele fala tudo baseado naquilo que ele pegou. Ele não fala a fonte, porque senão vai criar problema para ele, não é bobo, né? Então ele põe aqui, o técnico X quer que os jogadores mentalizem as jogadas. Isso é do jornal, é assim que ele começa. Então aí ele começa a falar sobre mentalizar. Agora aqui, metadiscurso, essa aqui é terrível. Nossa época se caracteriza por um temor diante de todo tipo de metadiscurso onicompreensivo. Então ele põe, de um ensaio acadêmico. Ele não é besta, não falou quem é. Então, ele mete o pau indiretamente do negócio, mas mostra de onde ele tirou. Aqui, então, ele fala sobre essa geleia geral do metadiscurso. E por aí vai. Tem um estudo bem profundo atrás disso. Mercado... Não, ele é profundo. Ele é erudito, o homem. Agora, ó, tem umas coisas que muita gente não sabe. Muzak. É uma palavra cuja feiura formal corresponde àquilo que indica. Música de elevador, música ambiente, música de aeroporto, música de avião. Chama Muzak. Sabia dessa? Não sabia. Mas então, ele explica isso aí, é importante. Ele espinifica, ou espinica a situação. Dicionário do Brasileiro de Bolso. Teixeira Coelho, é o nosso amigo. O Teixeira Coelho é um professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Entende? Muito sério. Professor, só mais uma perguntinha aqui, só antes do senhor ler. Seguindo na linha de baixo, nesse mesmo parágrafo que a gente estava vendo, logo abaixo o senhor falou aqui de cada escrevinhador ou escrevinhadora. Escrevinhadora. Isso seria uma forma de estigmatizar, de marcar o texto? Esse seria um exemplo? É lógico, é para chamar a situação. Chamar a eu coloquei em itálico, você viu? Isso é que eu chamo de chamativos. Sim. A gente faz de propósito. Okay. Agora, onde tem mais aqui é na premissa. No premissa é que tem mais. Ó. Só aí tem, ao todo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20 chamativos. Só nessas linhas. São 3, 6, 9, 12 linhas tem 20 chamativos. Entendeu? Isso tudo é de propósito. O objetivo do senhor é para chamar a atenção naquilo que realmente vai ter agora, ligação, uma pessoa que lê isso aqui, não dá para ela ler assim, corrido. Sim. Ela tem que ler e pensar. Sim. Então eu exijo que ela pense. Okay. Sem falar, sem exigir. Eu forço a barra da situação através da forma. Então, com a forma, você pode fazer. Aproveitando ainda que está se falando nesse premisso, o senhor fala no purismo gramatical, que eu acho que não deve ser confundido com a pureza gramatical. Não, a pureza gramatical a gente pode, mas agora a pureza a gente não precisa falar, porque já se fala tanta gramatiquice por aí, eu não toco nessa. E a propósito, eu vi um dito latino quanto ao purismo, que diz assim, gramáticos puros ásinos. Até o perigo, né? Que o gramático puro seja comparado ao burro. Gramática tem muita coisa. Agora, eu acho o seguinte, há muito exagero em questão de gramática. Agora, uma pena, porque o Brasil, hoje em dia, tem o Ministério da Deseducação que está tirando tudo, não é só a gramática, está tirando o português, está acabando com tudo. Agora, para o professor André, quais técnicas são mais apropriadas para eliminar ou diminuir os efeitos da raiva? Então, hoje você tem que dar receita aqui de todo jeito. Está falando de raiva? Voltando aqui para a página 10, né, no final, a terapeuticologia. Né? Então, existem aí 7 passos aí para você controlar e eliminar os efeitos aí da raiva. Né? Além daqui na tecnologia, também tem... Né? Tecnologia tem as técnicas de autovigilância emocional permanente, né? Você procurar fazer uma autovigilância sobre o seu processo emocional, como você está se sentindo, né? E se sentir, começar a perceber que está sentindo raiva, você cortar, questionar esses pensenes e cortar
essa emoção. A técnica do auto-perdoamento e do heteroperdoamento, né, você perdoar as pessoas pelos erros delas, né, e não se perdoar pelos seus erros. A técnica do EV, as técnicas energéticas profiláticas, né, assim, desassim, o EV, técnica de respirar fundo, ajuda bastante, né, na hora da emoção, você respirar bastante profundamente, né, porque respirar corta todas as sensações fisiológicas, né, corta as sensações fisiológicas da emoção, então procura respirar fundo. Técnica da autorreflexão, as técnicas de higiene consciencial, então várias técnicas aí que vão ajudar, né, diminuir e cortar os efeitos da raiva. Além da terapeuticologia aí que a gente já falou, né, que também ajuda aí, que é o mais indicado para cortar os perceitos de raiva, né? Professor, no período de TENEPS, pergunto se é comum, durante as projeções noturnas, termos vivências ou situações de convívio, mesmo que pareçam incomuns, com as pessoas que estão incluídas em nossa pauta de doação de energia, mesmo que essas pessoas não façam parte do nosso convívio diário. O senhor poderia esclarecer um pouco? Sim. O problema é o seguinte: faça no seu diário tudo que é que você vê. Com o passar do tempo e a acumulação do acervo de experiência, de vivência da TENEPS diária, você vai entender o que é que se passa. Agora, todo o processo da TENEPS é baseado em evocação, porque na hora que as pessoas indicam alguém para ser assistido, aquilo envolve uma série de pessoas, não só aquela que foi evocada, como também todo mundo do entorno da vida daquela pessoa. De modo que isso aí vai reverberar na sua vida diária e durante o processo da TENEPS, é óbvio. Agora, anota tudo e vai acompanhando o que se passa, para você ver com o tempo, você vai entender mais todos os processos parapsíquicos multidimensionais da TENEPS. Professor, faço vários EVs, mas às vezes ainda não consigo controlar a raiva na situação. O que fazer? Escuta, mas você sente raiva na hora que você está fazendo EV? Está danado, hein? Tem assédio nisso, abre o olho. Aí, no caso, não deve ser só autoassédio, tem heteroassédio. Olha bem que deve estar havendo goteira, tem boi na linha. Veja bem como é que é isso. A gente tem que relaxar. Do jeito que eu estou vendo ali, parece que é isso que ela quer dizer. Que ela vai fazer EV e tem raiva? Como é que é possível uma coisa dessa? Agora, veja, ela falou para mim, ela não pediu para você, por isso que eu não passei para você, entende? Mas eu posso falar? Se você quiser falar, você pode falar tem que também. contestar, né? Todo PCN que vem, né? Que provoca a raiva, né? Porque a raiva é uma emoção muito sedutora, né? Então, a pessoa se sente no direito de sentir raiva, né? Então, ela se torna uma pessoa, se invoca pelo... começa a invocar o direito com dela. energia e tendo raiva, isso é terrível. Professor, minha mãe relatou hoje que vem sumindo coisas de casa, porta-moeda, anel, roupas íntimas. Ela me disse que isso ocorre há alguns anos e que isso ocorre sempre que há somente pessoas de casa e que seria difícil alguém ter pego os objetos uma vez que são de uso pessoal. Isso pode ser resultado de alguém com ectoplasmia em casa, mesmo que essa pessoa não esteja lá no momento em que os objetos aparecem? Não, isso aí tem que ir com calma, é preciso examinar com calma, porque desaparecimento disso aí é gente mesmo, é mão de gente que está pegando essas coisas. Porque aqui você está falando porta-moeda, anel, roupas íntimas. Precisa ver quem é que está trabalhando aí que faz isso. Essas coisas ocorrem. Isso não é fenômeno parapsíquico, não. É fenômeno mesmo de, sabe, de mão. Entende? Dedos leves, que chama isso, fenômeno dos dedos leves. Então, é preciso ir com calma. Eu não acho, em tese, que seja ectoplasmia, não. Professor, sou estudante de enfermagem e tenho estranhado o fato de estar muito à frente da turma. Por vezes, tenho a sensação de estar repetindo alguma coisa. Meus colegas de curso pediram que eu ministrasse aulas semanais sobre como estudar, pesquisar e apresentar trabalhos. São 90 alunos. O fato de eu estar mais avançado em relação a esse grupo pode ter a ver com a automimese ou denota maior responsabilidade assistencial? Sim. O problema é que você tem 22 anos, tem muita coisa que você pode fazer. Agora, é preciso ver também. Eu não sei como é que você é. Se você é uma moça muito bonita, eles às vezes querem que você dê aula, é preciso ver isso também, né? Por que é que está chamando a atenção? Se a pessoa é muito assim, cheguei, chamativa,
não é isso? Muita força presencial também chama atenção. Olha o que é isso. Veja bem até que ponto que isso passa. Ela tem 22 anos, a moça. No verbete do CAC, página 44, em conclusão, poderia abordar o item neoverponologia. Sim. Não se pode ter medo, nem se pode ter preguiça para compor um trabalho intelectual. Na hora em que a pessoa vê que o universo intelectual dela está enorme, ela fica com medo, acha que o universo vai cair na própria cabeça. No entanto, a ideia original, o anel verpon, não tem dono. Ela é a favor de todo mundo no universo da intelectualidade. Vale sempre pesquisar, estudar e aprofundar a partir das minúcias expostas. Então, veja, é isso que eu quero chamar a atenção aqui, do ponto de vista aqui do fundo, do conteúdo da coisa. Então, tudo que nós estamos mostrando aqui, antes e depois, é para mostrar essa realidade. Entre a forma, o modo de escrever, a redação, aquela escrita sua, o texto escrito, e, ao mesmo tempo, o conteúdo, a essência, a mensagem que você está dando. Agora, para o nosso verbetógrafo, na enciclopédia, Efeitologia, página 9, segunda linha. Por favor, comente o efeito da manutenção da mágoa no bloqueio do desenvolvimento do mental soma. Então, a pessoa que tem mágoa e mantém aquela mágoa ali por muito tempo, né, ela acaba se intoxicando e essa intoxicação vai para o mental soma, né, então funciona mais os sistemas emocionais do cérebro também, como o sistema límbico, e o sistema límbico, ele é bem manipulador, né, ele domina bastante, se tiver muito processo emocional, principalmente de raivas, de emoções primitivas, ele domina todo o sistema neural, então dificulta o desenvolvimento do mental soma, né? Porque a pessoa fica só ligada naquelas emoções, emoções patológicas, e não consegue desenvolver a racionalidade, o intelecto. Então, ele bloqueia bastante o desenvolvimento do mental soma. Né? Hoje de manhã, pelo que eu entendi, que nós falamos em confort, não existe forma separada do conteúdo e vice-versa, é isso mesmo? Como é que é? Não existe o quê? Não existe forma separada do conteúdo, sempre é confort. É, porque o conteúdo, quando aparece, ele aparece através de uma forma, ele tem que ter um corpo, uma roupa, uma apresentação. É isso. Eu também acho, mas eu... Agora, o caso mais sério é o seguinte, nós temos que ter uma forma condizente com o conteúdo. Se o seu conteúdo é sério e de apresentação para esclarecer as coisas, ele não pode ter uma forma incorreta, entendeu? Linhas quebradas, palavras mal colocadas, que isso aí diminui o valor e também a compreensão daquilo que você deseja expor. Então, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem que olhar muito a forma, mas muito mais ainda o conteúdo. Mas, por exemplo, se eu pego aqui e escrevo uma letra numa forma, escrevo bem ou mal, aquela forma de eu escrever, ela está associada, não tem como ser... Agora, a gente tem que chegar num ponto, do jeito que eu faço hoje, que eu procuro fazer os processos de, vamos dizer, comparação de uma coisa com outra, ver os antagonismos, os contrapontos. E outra coisa também, eu procuro mudar as palavras para não estar repetindo demais, que isso também chama atenção. Agora, até um certo ponto, eu não ligo muito se a pessoa vai entender ou não. O que eu quero é colocar a expressão mostrando o que eu penso exatamente do jeito que eu penso. Então, isso aí é que é importante. Entende? Serve para hoje, para amanhã, para sempre. Desde que tenha lógica, desde que tenha racionalidade. Por exemplo, ó, eu aqui, ó, eu posso mudar umas formas que eu deixei repetidas, mas que eu acho que eu vou acabar mudando. Então eu falo assim, Sócrates com busto exposto do caminho da lógica. Nada escreveu. E depois, com busto exposto do caminho da lógica, escreveu o Platão. Então eu posso pôr com busto plantado, só para chatear, no caminho da lógica, em vez de pôr a segunda vez o exposto, eu ponho plantado. Outra coisa, logo em seguida eu ponho assim, hoje defende, aqui,
no caminho da lógica, escreveu, mas defendia a oralidade para as verdades mais profundas. Logo em seguida eu escrevo, hoje defendemos a escrita. Então veja, o Platão defendia, eu estou falando para a gente defender. Então eu posso falar, hoje indicamos a escrita para tudo, inclusive, está entendendo? Então isso tudo eu posso mudar aqui, faz parte do serviço. Uma outra coisa, onde é que tem um contraponto aqui? Tem nas entreletras, nas entrelinhas e nas entressílabas, está lá no argumentário. Isso é para chamar a atenção. 3 coisas, estou explicando tudo simultaneamente. Agora, por exemplo, as entrelinhas eu não coloquei em itálico. Eu vou pôr depois, itálico, para ficar mais claro. Agora, outra coisa também, esse processo de eu colocar 12 expressões, uma debaixo da outra, numa enumeração, uma listagem vertical, para chamar a atenção de propósito da forma. Mas é a forma que mexe com o conteúdo. Agora, por exemplo, eu posso colocar outras coisas aqui. Por exemplo, adjetivo, eu posso pôr entre parênteses, qualificativos, afixos, eu posso pôr prefixos, sufixos, e por aí vai. Tem uma opção de coisa que eu posso pôr. Conteúdos, eu posso pôr substância, essência, cerne, fundo. Entende? Mas eu não coloquei nada, deixei tudo simples para a pessoa ver. Tudo isso a gente pode ampliar. Entende? Então eu acho a primeira coisa é o seguinte, não há nenhum texto que não possa ser mexido, todos podem. E se você trabalhar bem, você pode mexer com ele e ficar melhor do que estava. Agora tem uma coisa em relação aí que você já falou, ao purismo da língua, né? Como que a gente pode distinguir esse purismo, mas tem um extremo também da... Tem. A primeira coisa é o seguinte, a gente não pode escrever com ignorância. Por exemplo, escrever coisa que seja o lambidacismo, o rotacismo, processos de erros assim que são grosseiros. Isso não. Outra coisa que eu acho é o seguinte, você pode até escrever uma coisa diferente e criar até uma palavra, aí o problema é seu, desde que aquilo seja inteligível. Se a pessoa vai entender, não tem nada. Eu, por exemplo, no modo de eu escrever, tem uma opção de coisa que eu vou contra esses recursos que tem aí das academias, do Diabo a 4. Por exemplo, o processo de hífen. Tem hífen que eu corto fora e coloco outra palavra no lugar. Então, por exemplo, uma pessoa vai escrever autossuperação, ela põe o hífen depois de auto. Eu não, eu ponho mais um S e acabou. A pessoa vai entender. Do jeito que eu escrevo, fica mais compreensível. Ninguém pode reclamar. Agora, quem reclama é contra a gramática, português, brasileiro. Quer dizer, existe o idioma brasileiro, né, que é o português do Brasil. Eu estou pouco ligando para isso, não me interessa. O problema é que eu estou dando o recado que eu queria. Essas sesquipedais também que você criou, que ela dá... Pois é. Agora, veja, o pior é quando sair esse dicionário, que aí nós temos 7.000 neologismos. Que o povo não gosta de 7.000. Se tiver 500 neologismos, já é muita coisa. Então a gente fala, você não gostou dos neologismos? Então escolha os 500 que você gostou. Já. Esquece os 6.500, fica com 500. Já é muita coisa, 500 neologismos. Não é todo autor que escreve isso. Então nessa eu estou por cima. Ó, uma bela banana, para quem reclamar. Agora outra coisa, precisa de ver se tem lógica. Se esse neologismo não tem lógica, então que vem aqui, vamos debater, vamos discutir. Eu admito tudo. Se o negócio me mostrar que está irracional, eu mudo na hora. Mas esses neologismos, de qualquer forma, se baseou no que existe na realidade, porque nós estamos falando de uma opção de coisa que, querendo ou não, é tudo do passado. Mas o modo de abordagem é novo. Então isso aí chama atenção. Outra coisa, até hoje, nunca foi analisado com calma o parapsiquismo sem o processo místico de religião. Nós estamos tentando fazer isso. A parapsicologia entrou para fazer isso. Chegou lá, ela parou em 4, 5 fenômenos e ficou nisso. Agora nós não. Estamos entrando para mostrar todos os tipos de parapsiquismo, a situação toda, com detalhes, entrando naquilo, para fazer pesquisa. É lógico que nós não acertamos todas, ninguém acerta todas. Mas a gente faz força. Vamos nos esforçar. Agora, o problema maior aí agora é quem começar a reclamar muito da conscienciologia tem que vir aqui discutir conosco com a enciclopédia da conscienciologia na mão.
Que aí eu tenho, além de mim, eu tenho mais de 240 enciclopedistas comigo. Nós já somos um regimento de 240 pessoas. Isso aí não está de brincar. E aí vão ver o que é que a pessoa fala. Outra coisa, vocês já viram o total. Hoje, ó, o verbete do professor André é de número 2.609. Eu praticamente escrevi 2.000 verbetes. Essa turma já escreveu mais de 600. Hein? Não, eu escrevi e defendi. Esse também, os 600, ó, você já defendeu outros aqui, né? É o sexto. Sexto verbete. Pois então, o sexto, por exemplo. Já tem gente que já tem 45. Então, o que há? Eu estou esperando vocês. Vocês aí não estão morrendo de vergonha, não? A hora que tem gente com 45 verbetes? Vamos dar um jeito nisso. Eu espero vocês aí. Como é que faz? Agora, eu estou esperando mais gente para defender verbete. Por exemplo, Eucádio. O Eucádio tem 18 livros publicados. Vocês não acham que ele precisava já ter defendido pelo menos 18 verbetes aqui? Mas ele merece uns 1000. Não é isso? O que há? Você precisa sentar nessa cadeira, Eucádio. Nós estamos esperando. O professor está aí, precisa dar um jeito, ajudar a gente. Não é isso? Aí, até o André está de acordo. Você deve vir. Ele troca de cadeira com você. Viu? André, na página 9, binomiologia, o binômio autoestima, ameaçada, heteroagressividade. Isso. Então, por exemplo, a agressividade, a raiva, né, vem da raiva. Então, a pessoa, quando ela se sente ameaçada em sua autoestima, né, então ela pode partir para a agressividade, né? Então, principalmente se ela tem uma baixa autoestima, né? Então, qualquer fato, qualquer coisa pode atingir sua autoestima pessoal. Então, ela, para se defender, ela vai para a agressividade, né? Então, ela se defende sendo agressiva, quando sente sua autoestima ameaçada, de alguma forma, né? Então, aí no processo também tem uma autoagressividade que gera uma heteroagressividade. Isso. Você, por exemplo, tem a autoagressividade. Se a pessoa tem uma autoestima baixa, ela já tem certa autoagressividade, né? Ela já tem uma visão negativa dela mesma. Então, ela, de certa forma, ela tem uma agressividade contra si mesma, né? Então, e quando ela sente essa autoestima já ameaçada por terceiros, né? Então, pode ser que ela queira se defender através da agressividade, da heteroagressividade, né? Então, ela parte para o ataque. Então, a defesa, a reação de defesa e ataque, né? Obrigada. Na segunda sessão do verbete, mega-analiticologia. Você pode aprofundar para mim, por favor? A mega-análise conformático-lógica, atacadista e cosmofisiológica sobrepuja a importância e eficácia à análise de conteúdo varejista, monofisiológica ou exclusiva. O caso todo é o seguinte: a análise, aí, no caso, é uma mega-análise. Então, você vai examinar o problema do conteúdo e da forma daquele texto, daquela redação, entende? Com muito detalhe. Então, isso é que é exegética. Você vai não só examinar, analisar, fazer abordagem, fazer a pesquisa, mas também você vai fazer a interpretação do que está escrito. Agora, o que se passa? Você pode fazer uma análise simples e pode fazer uma mega-análise, como nós chamamos. Por exemplo, todo dia aqui a gente mostra a mega-análise que eu ensinei para o João Paulo, que é especialista hoje na mega-análise. Então, ele pega aquilo que é o principal do verbete que a pessoa está defendendo e separa 20, 22 itens essenciais para a pessoa ver o que é. Agora, com isso, a pessoa ganha uma ideia muito maior, como se estivesse vendo o verbete com uma lupa muito forte lá dentro. Então, isso é que chama mega-análise. Agora, ela pode ser atacadista. Então, ela vê tudo, todos os detalhes. E cosmovisiológica, então, é uma visão cósmica, panorâmica, maior, generalista. Ela não ficou só numa coisinha. Agora, isso é muito mais importante, que é o que eu chamo a atenção, da análise de conteúdo apenas varejista. Aquela que vê coisinha pequena. Então, ela é monovisual.
ou monovisiológica, exclusiva. Ela só vê uma determinada coisa e não sai daquilo. Agora, o ideal é ver o geral, grandão. Entende que isso é que nós chamamos aí de mega análise. Tá, aprofundando então aí, essa checagem que está lá no adendo, ela vai a essa mega análise, ao encontro dessa mega análise? E agora depende de você o que você quer fazer, mas o ideal é a gente examinar tudo. Agora, por exemplo, isso que eu chamo de chamativo, é sempre bom ver. Você está fazendo seu livro, olha bem se aquele texto, um tópico, um parágrafo, uma folha, um capítulo, se ele é chamativo, se tem alguma coisa que chama atenção. Coloca, então, molho nele. Não deve escrever uma coisa, você está entendendo? Rebarbativa, repetitiva, boboquinha, superficial. É bom pôr molho. Sem molho, você sabe, o molho é a comida. O maior apetite que existe é o molho. É ele que cria o apetite da pessoa. Uma pessoa está sem fome. Se você fizer uma coisa com muito molho, ela vai comer adoidado, mesmo sem fome. Está entendendo? A mesma coisa é o processo da escrita. E esse processo da checagem, você usa alguma técnica específica, professor? Não, a checagem aí depende do que você vai fazer, o que você pretende, de que modo que é. O negócio é checar. Agora, quando você escreve, existem 3 áreas, pelo menos, que você tem que checar as coisas, que eu chamo que é a revisão. O ideal é você escrever a tinta no papel, na sua caneta. A hora que você escrever, você faz uma revisão. Acabou de escrever, você revisa e deixou. Você vai para o computador, na hora que você passou, acabou de digitar, você dá uma olhadela em tudo e revisa de novo aquele mesmo texto. Agora, passa uns dias, você vai publicar aquilo, então vai imprimir. Na hora que você imprimir, você imprime a situação já. Impresso, negócio seríssimo, e faz a revisão de fora. Que às vezes você vai encontrar alguma coisa que é bom mudar. Aí você volta no computador, acerta tudo e reimprime aquilo que você viu. Então, só aí tem 3 tipos de revisão. A revisão final é essa feita já diretamente no texto escrito e impresso para publicar. Você está entendendo? Para divulgar. Esse aí que é o caminho. De modo geral, essas 3 coisas são importantíssimas aí. Eu não estou falando isso aqui, mas faz parte do serviço. Você está entendendo? Eu já escrevi, inclusive, na enciclopédia sobre esses processos de revisão, tudo isso. Tem tudo lá. Eu dou muito valor para a forma, porque eu quero que a forma possa corresponder aos meus conteúdos, aquilo que eu penso. Porque senão não adianta, né? Entende? André, na página 9, por favor. Trinomiologia. 3º trinômio. O ódio na raiz do trinômio, trio, algoz, vítima e vingador. Você pode aprofundar como que dá essa interação entre esses 3 perfis? Sim. Geralmente tem o algoz, né, que faz a sua vítima. A vítima geralmente o quê? Se ela sentir ódio do algoz, né, ela muitas vezes vai passar a ser o vingador, ela vai querer se vingar, né? Então, o algoz, quando fez a vítima, já estava com ódio, né? Então, já fez a vítima dele. Então, a vítima, se fica com ódio do algoz, vai ser o vingador. Então, vai querer se vingar do vingador. Então, passa a ser algoz. Então, é o trinômio aí que se vira um ciclo, né? Então, na raiz disso aí está o ódio. O ódio do algoz, da vítima, né? E mantém a interprisão aí por muito tempo. Então, o ciclo é quebrado quando ocorre o perdão, né, por uma das partes, né? Então, quem conseguir se livrar do ódio, da raiva, conseguir perdoar e assistir até seu algoz, vai conseguir sair aí da interprisão grupo kármica, né? Tem mais uma aqui na fatologia, na página 8. Aqui está escrito assim, a incapacitação cognitiva temporal, que também tem a ver com esse trio, né? Temporária, não é? Como que ocorre assim? Como que é a parafisiologia dessa situação que ocorre a incapacidade? Quando a pessoa está com o processo emocional muito exacerbado, com raiva, né? O sistema límbico, que é o sistema emocional, o cérebro emocional, ele captura todo o processo cognitivo
do cérebro, né? Então, existe um sequestro neural, então a pessoa fica sem conseguir refletir direito, ela age emocionalmente. Então, ela está temporariamente incapacitada para refletir. Se ela se entrega à emoção, se entrega à raiva, ao ódio, ela fica temporariamente incapacitada para refletir, para tomar uma decisão racional, né? Então, há essa perda de cognição aí temporária, né? Okay? André, o que motivou você a escrever este verbete? Bom, estava esperando essa pergunta já, né? Então, bom, o que me motivou foi o seguinte, né? A minha dificuldade de lidar com as emoções, né? Com raiva, medo e tal. E também é um tema que não podia faltar na enciclopédia, né? Nesse momento de reurbanização extrafísica, de transmigração interplanetária, né? Então tem muita consciência aí sendo transmigrada, né? Por causa de raiva, ódio, né? Interfusão milenares. Então acho que é um tema também que não pode faltar aí na enciclopédia, porque vai fazer assistência a baratrosferas, né? E as consciências transmigradas aí para outros planetas. Então foi por isso que me motivou a estudar esse tema. É porque é surpreendente ver você uma pessoa tão doce, tão meiga, no convívio, assim, super ponderada. E aí abordar esse tema, quer dizer, né? Isso é bom porque nós temos ingredientes de belicismo dentro da gente, a gente não percebe ou não admite, né? E admitir faz toda a diferença. Então, o primeiro passo para se livrar dessas emoções, desses traços belicistas, é você admitir, né, pesquisar e reciclar, né? Então, o primeiro passo é admitir para você mesmo, né, fazer autopesquisa e procurar fazer a reciclagem intraconsciencial, né? Parabéns. Obrigado. Deixa da Isabel, eu estou escrevendo sobre os primatas, né? Então aí as pessoas às vezes falam assim, primatas, perdendo tempo, isso e aquilo, né? E a gente vê quanto que nós estamos ainda próximos aos primatas. Ontem eu fui rever a definição do professor sobre consciênsula. Então ele define que a consciênsula é aquela consciência que acabou de sair da primatologia, de ser primata. E nós, volta e meia, voltamos a ser, mesmo considerados sendo pré-serenões, volta e meia nós descemos para a consciênsula, né? E quando a gente pesquisa, ontem mesmo fechando a minha pesquisa no livro, O Chimpanzé, o Terceiro Primata, é muito interessante esse livro. E o autor finaliza assim, que as duas grandes heranças que os primatas deixaram para a humanidade, para nós, que estamos ainda no primeiro degrau da humanidade, considero, que seria matar o outro com requinte, né? E a agressividade. Então, pensando nisso, o quanto que estamos próximos, né? Então, a gente reconhecer e não temos que ficar assim presos a essa primitividade, mas identificar que ainda somos, né? E pensar alto em algum dia sermos serenões, né? Sair do cérebro límbico, né, que é o cérebro primitivo, para o neocórtex, que é o cérebro mais evoluído, mais avançado, né? Que isso que nos diferencia dos primatas, né? Que é o neocórtex, né? O cérebro mais avançado, responsável pela cognição, pela razão, pensamento. Então a gente tem que reconhecer também e utilizar esse cérebro mais avançado, né? Se a gente fica só no cérebro emocional, instintivo, a gente continua na primatologia, né? Então a gente tem que ir para a racionalidade, para a razão, cognição. Acho que seria isso aí, né? Para a gente fechar essa questão aí, né? É para a mudança cerebral, né? De utilização do tipo de cérebro que a gente vai usar. Ou se vai continuar no cérebro emocional, primitivo, ou se vai partir para a cognição, para a razão, para a fraternidade, fraternismo, né? Você coloca aqui também no verbete a função do neocórtex na trava, né, desse impedimento do funcionamento do sistema límbico. O neocórtex, mas a gente usa muito pouco, né?
O neocórtex ele veio após o sistema límbico, né? Então ele tem a função aí, principalmente os lobos frontais, aqui tem a função de inibir o sistema límbico, né? O cérebro primitivo. Então o neocórtex ele é muito mais avançado do que o sistema límbico. Então ele tem capacidade, a gente tem capacidade de utilizar o nosso cérebro para dominar nossos processos emocionais, né? Para amadurecer nossas emoções. Então a questão aí é exercitar, né? Utilizar o neocórtex, né? Nossa cognição, né? É utilizar bastante, né? Você acha que com a evolução nossa, nós vamos deixar um dia de usarmos o sistema límbico e só utilizarmos mais aquela questão que a gente coloca, qual é o equilíbrio necessário aí entre razão e emoção, né? Seria aí que a gente já colocou aqui na tertúlia, professor Walter também, 99% de razão para 1% de emoção, né? Então, para a gente encontrar o equilíbrio entre razão e emoção, né? Então, bem mais razão do que emoção. Parece que a dúvida ficou assim, quando é que eu deixo de ser chimpanzé e sou humano? Né? Parece que a dúvida é essa. Mas acho que o chimpanzé não sabe que é ele, né? O ser humano começa a pensar sobre ele. Eu saber que eu sou alguma coisa, além, né, deste soma, eu acho que aí começa a diferenciar. O chimpanzé não sabe dizer, esse corpo não é meu. Ainda não tem essa... Não tem, né? Você que está estudando aí. Estou estudando. Mas ele já reconhece muita coisa, né? A questão da localização, de espaço e tudo, mas essa reflexão da própria consciência, ele tem pouco, né? Então, tá no... O próprio homem já tem pouca. Então... Obrigada. Não. André, sou eu de novo aqui, Alzira. Na terapeuticologia, você coloca no item 2, afastamento, distanciar-se conscientemente da situação causadora da ira para a autorreflexão. E quando ocorre o contrário? Por exemplo, eu percebo que muitas vezes um trafar da gente, a outra pessoa reage ao trafar e essa pessoa fica agressiva devido ao meu trafar. Como que fica isso? Certo. A primeira coisa aí que a gente colocou aqui no afastamento é quando você não consegue resolver a situação de forma lúcida, né, com racionalidade, se você não está conseguindo resolver, é você se distanciar um pouco daquela situação para poder refletir sobre aquilo, para poder lidar melhor com a situação. Mas agora, quando é a outra pessoa que reage a um traço de imaturidade, qual é a tendência? Agora é um questionamento que eu estou perguntando. Tá. A outra pessoa que reage ao traço da sua imaturidade? Então, aí você tem que procurar fazer as outras pesquisas. Você que é imaturo ou outra pessoa que está sendo imatura? A primeira pergunta é essa, né? Então você tem que procurar aprofundar essa autopesquisa para aprofundar mesmo se você é que tem esse traço de imaturidade e até que nível é esse traço de imaturidade, ou se é outra pessoa que está sendo imatura com você, né? Que de repente é outra pessoa que está sendo imatura. Aí a questão aí é dela, né? E não sua, né? Mas aí a minha dúvida é assim. Como é que ele dá com isso? Na hora que eu percebo isso já, eu estou tratando o traço, mas não consegui reciclar, vamos supor, não consegui reciclar totalmente. Mas a outra pessoa ainda reage a essa minha imaturidade, esse meu trafar. Cabe a mim, lógico, fazer autopesquisa, mas eu me afastar um pouco, deixar com que essa pessoa pondere, reflita para que a coisa amenize. Se você não conseguiu ajudar ela naquele momento, né? Eu acho que seria a melhor opção, até que ela possa lidar melhor com isso, né? Se você tenta ajudar e não consegue, né? Talvez, o melhor seria afastar temporariamente para que a outra pessoa também reflita, né? Não pode entrar no processo de confrontação, né? Acho que seria a conclusão mais lógica isso, né? Você não pode entrar em processo de confrontação com outra pessoa, porque a outra pessoa também está sendo imatura, né? Se ela está reagindo imaturamente a um traço seu, é porque ela que está sendo imatura aí. Ela não está conseguindo lidar com aquela situação. Legal, obrigada. Poderia, por gentileza, ampliar, explicar para nós aí, na página 8, a quarta linha, o ódio levado à distimia. Certo.
Então, as pessoas que têm ódio, né, que têm muita raiva, ela tem tendência a ser depressiva, né? A distimia é aquela depressão mais leve, aquela pessoa que não se sente bem, não se satisfaz na sua vida, ela tem uma depressão constante, uma depressão crônica, né? Leve, mas uma depressão crônica, né? Então, ela, pelo processo da raiva, né, ela pode entrar nesse processo distímico, de não sentir prazer nas coisas, não se sentir satisfeita com a vida dela, não conseguir alcançar realizações pessoais, né? Então, a pessoa que tem raiva, que odeia, que exacerba essas emoções, ela pode entrar no processo de distimia, né? Aquela pessoa rancorosa que não consegue sentir satisfação com a vida pessoal, que pode levar depois a uma depressão profunda, né? Distimia é uma depressão mais constante, mas mais leve, né? E pode depois ter uma depressão mais profunda, né? Outra coisa, poderia na sindromologia, o último aí explicar o que são os raptos na síndrome da raiva. Os raptos na síndrome da raiva, né? Então, são aquelas pessoas que, quando estão com muita raiva, né, elas fazem coisas que depois não se lembram, né? Coisas, brigam, xingam, até matam, né? E depois não lembram de nada. É como se fosse um rapto cerebral. A pessoa simplesmente não lembra do que ocorreu depois, né? Provavelmente por processo de possessão interconsciencial, né? Ela entrou num processo emocional tão grande que o assediador montou a canga e fez o que queria com o soma dela, com o corpo dela, apontou, matou, bateu, e depois a pessoa não lembra o que aconteceu, né? Então, são os processos de possessões interconscienciais, né? Bom, aqui eu vou comentar um pouco a teologia, já que aqui não tem pergunta, né? A teologia aqui são as 6 principais emoções que também tem a ver com a raiva, né? Com a origem da raiva, né? O desgosto, quando a pessoa não gosta de algo que aconteceu com ela, né? Então ela tem raiva porque não gostou daquilo. Quando ela sente dor, né? Se você dá um tapa na pessoa, ela pode ficar com raiva, né? Frustração. A pessoa fica frustrada quando um objetivo seu você não consegue atingir um objetivo, não consegue fazer o que quer, né? Não consegue ter o que quer, né? O ex-marido, o ex-namorado que é abandonado, a pessoa fica frustrada, né? Então também pode levar a raiva. A inveja, né? Então muito processo de inveja. A pessoa diz que tem raiva da outra, mas ela na verdade está com inveja, né? Então inveja e raiva, elas são bem interligados, né? A mágoa, que já é aquela raiva assim mais duradoura, né? Permanente, aquela raiva que permanece mais, e o medo, que é uma reação também emocional que está bem interligada com a raiva, né? O medo é a sensação, a reação de fuga, e a raiva é a sensação de ataque, né? André, na página 7, patologia, na 5ª linha de cima para baixo, você coloca a raiva disfarçando a inveja. Você pode ampliar para nós? Então, isso aí é que muitas pessoas, às vezes, a pessoa fala, não, eu tenho raiva daquela pessoa. Muitas vezes ela está com a inveja danada do que a pessoa tem, do que a pessoa é, né? A forma da pessoa se comportar, o sucesso que ela tem. Então, a pessoa diz que tem raiva da outra, mas, na verdade, ela está com inveja porque não consegue fazer as mesmas coisas, ter as mesmas coisas, né? Se manifestar de forma semelhante à outra. Então, em vez de raiva, ela tem inveja da outra pessoa, né? Professor, eu tive há um ano uma retrocognição, a qual foi derivada do sentimento de raiva. Me preocupo com isso, pois sei que não foi à toa e me parece que não absorvi o que me foi mostrado. Na retrocognição, estava tudo laranja. Gostaria de saber o motivo. Devo trabalhar o 2º chakra? O que você acha? O 2º chakra?
Segundo chakra deve estar falando alguma coisa aí, que às vezes eles põem cor no chakra, que é uma bobagem. Mas pode ser que seja isso. Talvez eu acho que você tem que trabalhar o conteúdo da retrocognição, né? Eu acho que é o mais importante, ver por que você teve essa retrocognição, por quem foi, procurar avaliar, fazer uma nova respectivação da situação, porque naquele momento, lá se foi outra vida, você pode ter passado por uma situação difícil, e hoje você pode ter uma nova visão sobre o que você passou, né, e desenvolver uma nova personização sobre aquela situação. Ressignificar a situação e ver quais são os aprendizados evolutivos que você teve em relação àquela situação. E se identificou alguém que estava naquele momento lá, procurar perdoar aquelas pessoas ali e reconciliar, procurar se reconciliar, né, com as pessoas. Isso é o melhor, em vez de simplesmente procurar trabalhar um chakra. Após ter superado a raiva, uma vez em uma luta de taekwondo, me senti vinculado aos pensamentos do meu oponente. Parece que tenho predisposição paranormal através da movimentação da raiva. Não me considero nervoso. Poderia fazer alguma avaliação? A arte marcial já já intensifica a raiva das pessoas, né? Então já intensifica o processo de raiva. Por exemplo, por exemplo, tem lutador que utiliza a raiva para derrotar o adversário, né? Anticosmoeticamente, negativamente, por exemplo, aquele campeão de boxe, aquele Mahatma Mali, né? Que quando ele conta que quando ele era criança, roubaram a bicicleta dele, né? Então ele ficou tanta raiva do camarada, mas não pôde revidar. Então toda vez que ele ia subir no ringue, ele enxergava o cara que ele ia lutar como se fosse o cara que tinha roubado a bicicleta dele. Da bicicleta. E enchia o cara de pancada, de porrada, né? Ganhou todas as competições. Ganhou todas as competições, né? E morreu com o cérebro deteriorado, com Parkinson no cérebro. Então, é totalmente processo anticosmoético, né? Professor, não sinto raiva no momento do EV. A nossa amiga que falou aí. Tento fazer o EV no momento da raiva, para limpar essa energia negativa. Mas, às vezes, o EV não funciona. Eu gostaria de saber o porquê. Olha, você tem que insistir, porque você não está ainda dominando as energias. Insista, você vai conseguir superar isso. Agora, alverbetógrafo. Em Fatologia, página 8, sexta linha, de baixo para cima. Poderia comentar? Sexta linha, de baixo para cima. 1, 2, 5, 6, 7... Mas qual item aí? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. A função inibidora dos lobos frontais e as emoções primitivas do cérebro reptiliano, né? Então, os lobos frontais aqui, eles são responsáveis pelo pensamento, né? Pelos processos cognitivos. Então, os pensamentos, a neurociência já coloca que eles são responsáveis também pela inibição do cérebro emocional. Então, essa é uma das funções desses lobos aqui, frontais, é justamente inibir o processo emocional. Ele já tem essa função natural, né, de inibir as emoções primitivas do sistema límbico. Então, ele já tem essa função fisiológica, né, também. Né? Alverbetógrafo, de que maneira conscienciológica poderíamos intervir no gênio raivoso e explosivo dos jovens adolescentes? Então, com muita conversa, né, com muita paciência, com muita racionalidade. Então, adolescente está num momento de mudança, né, muita mudança e ter que colocar limite. O limite tem que ser posto desde quando é criança, antes mesmo da adolescência, a criança já tem que ter limite. Ela tem que crescer e aprender já que tem que ter limite. Existem normas, limites. Se a criança não é educada assim, na adolescência vai ser mais difícil ainda, porque já estão tomando vontade própria, né? Já questionam mais, já confrontam mais, Então, o processo de limite, de frustração, já tem que ser estabelecido desde o processo infantil de criança. Então, os pais já têm que desde cedo, educar os filhos dessa forma para ter para saber lidar melhor com a adolescência dos filhos, né? Mas, de qualquer forma, durante a adolescência, eles têm que ter... Quer falar um pouco?
Então, nesse momento, ao conversar com o adolescente, como foi esse diálogo com ele e até que ponto hoje ele aceita a intrusão, vamos dizer assim, ou a orientação de um adulto. Né? Se é um adulto aberto, que vai ouvir o que ele tem para dizer, ele tem liberdade de dizer o que está pensando, mesmo que seja contrário ao que esse adulto está dizendo. Então, isso vai facilitar essa interação comunicativa e também os valores que podem ser atualmente transmitidos para eles, mostrando tudo o que é possível em termos do que é negativo e ele poder e saber escolher o que é melhor, quais são os valores positivos para ele ter uma vida mais plena, produtiva, uma vida mais evolutiva, vamos dizer assim, do que deixar esse adolescente entrar em caminhos que depois tem uma difícil volta. Penso que, veja se foi respondido. O adolescente ele tem que ter responsabilidade também. Tá? Muita responsabilidade, tem que começar a ter responsabilidade desde cedo. É uma pergunta para o André e para o professor Valdo, de certa forma, juntos. Analisando, relacionando o seu tema, né, da raiva com o memorando. Esses dias atrás, essa semana, sincronicamente, eu estava, assim, sabe quando você começa a pensar algumas coisas, meio que viajar em algumas situações? E eu estava me questionando como seria uma situação em que... porque a gente convive com pessoas de vários níveis evolutivos, sem saber qual é o nível, né? Então, às vezes, dentro de uma discussão, duas pessoas, uma é evoluciólogo ou serenão, mas a gente não sabe. Às vezes, quando a gente lida com pessoa com raiva, a gente fica com raiva também, de certa forma. Como seria uma pessoa com raiva próxima a um serenão? Então, pensando em termos do memorando ali, o que eu estava pensando, e aí eu queria ver o que vocês têm a acrescentar. Que nesse momento, imaginando nesse contexto, essa situação, o serenão, ou o evoluciólogo, enfim, consegue ter uma visão mais clara, né, uma cosmovisiologia sobre aquela pessoa, sobre as companhias extrafísicas dela também. Consegue manter a auto-imperturbabilidade e, pela autotransafetividade, fazer uma assistência a essa pessoa, mesmo sem que ela perceba? Eu acho que, nesse momento aí, a melhor coisa que você tem que fazer é procurar manter a sua tranquilidade pessoal e exteriorizar energias, né, para a pessoa. Exterioriza as melhores energias para ela, que você puder. Não entrar na raiva do outro, né? E exteriorizar a energia, mandar energia para a pessoa. Né? Senão, a melhor coisa que você tem que fazer. Né? Exteriorizar as melhores energias e ver se tenta acalmar outra pessoa através do seu processo energético. Né? Se você entrar na raiva da outra pessoa, né? Você vai se intoxicar também, vai ficar igual a ela. Né? Então, você tem que dominar o EV mesmo e exteriorizar as energias positivas. Né? Seria a melhor atitude no momento. Né? Sim? Alô? Também é um dos fatores que pode levar a consciência a ter muita raiva, ela não conseguir idealizar as vontades, o que ela quer realizar, e por falta, às vezes, de uma cognição ou... No caso aí, você pode repetir, por favor? Uma pessoa que sente raiva, digamos assim, essa raiva ser provocada por ela não conseguir atingir os objetivos dela? Ela é por causa da frustração, né? Ela não consegue atingir seus objetivos, então ela fica frustrada com aquilo e ela não consegue lidar com a frustração pessoal. Né? Então ela reage tendo raiva, né? Porque ela está frustrada porque não atingiu seus objetivos. Né? Então ela não consegue lidar com a frustração e parte para a raiva aí, no caso. Né? André, Sim? Na página 10, você estava falando sobre etiologia,
Eu queria entender melhor a questão do medo. Como que o medo pode ser assim a origem da raiva? Certo. Então, raiva e medo, elas são duas emoções bem ligadas, né? Bem interligadas. Então, o medo, a função do medo é de sobrevivência do soma. Numa situação de perigo, ou a pessoa foge ou a pessoa luta, né? Então, o medo faz com que a pessoa fuja, não é isso? Então, o sangue desce para as pernas, o coração bate mais rápido e a pessoa luta. E se a pessoa luta, fuja, né? Então, se a pessoa resolve enfrentar, lutar, então a pessoa pode ficar com raiva, né? Ela tem raiva para enfrentar a situação. Então, é a situação de ataque, ela vai para o ataque. Então, são situações de luta ou fuga, né? Então, a raiva é uma emoção voltada para a luta, para o ataque. Então, o sangue já sobe para a cabeça, para os braços, para a pessoa atacar o oponente, né? Atacar a situação de perigo. Então, são duas situações antagônicas, mas estão interligadas, né? Ou fuga ou ataque. Ok? Aproveitando a pergunta da Sandra, com relação ao medo, o medo ainda é útil para nós, consciências, né, no intrafísico, para a nossa proteção, nossa defesa. Agora, a raiva tem alguma utilidade ainda para a gente? Não vejo nenhuma, não. Acho que é uma emoção que não tem mais utilidade. Então, na realidade, ela é só primitiva mesmo, e nós nos livrarmos dela significa evolução da nossa consciência. Eu acho que é uma que tem que ser realmente superada de qualquer jeito. Eu não vejo nenhuma utilidade, não, para a raiva. O medo também precisa ser superado. O medo também, porque ele impede de a pessoa fazer as suas realizações, né? Decidir. Né? O medo é só útil quando você vai atravessar uma estrada perigosa, aí você tem que ter cuidado, né? Tem que olhar, tem que ter um pouco de medo, né? Mas para só a sobrevivência mesmo assim do soma. Mas a raiva eu não vejo nenhuma utilidade não para a raiva. Não. André, continuando aí, você acha que dentro dessa questão da frustração, a contrariedade também entra nesse item? Quando a pessoa é contrariada, né? Sim, também está aí, né? A pessoa, tem gente que não consegue ser contrariada, né? Então ela se frustra, né, também. Ela entraria dentro desse item, então, também da frustração, né? Tá bom. Contrariedade, né? Frustração. Pode perguntar. No voluntariologia, você fala sobre o voluntariado reeducativo, né? Você pode comentar um pouco como é que você tira proveito? Eu penso mais no processo de auto-reeducação, né, através do voluntariado. Como é que você tira proveito disso? Do voluntariado reeducativo, né? Então, tudo é reeducação, né? A raiva também, as emoções, elas são aprendidas, né? Então, a gente tem que aprender a agir de outra forma. Então, muita emoção que a gente tem, elas foram aprendidas desde criança, né? Ou observando, ou agindo, ou reagindo. Né? A criança, às vezes, aprende com o pai, aprende com a mãe, né? Vê como é que eles agem e faz da mesma forma. Né? Então, ele passou por uma situação e a única forma de reagir foi através da raiva. Então, ele aprendeu, de alguma forma, a agir daquele jeito, seja nessa vida ou no outro. Então, todo o processo é educação. A gente tem que reeducar também nossas emoções, né? Aprender novas formas de reagir, certo? Às situações difíceis, certo? E o voluntariado também é um processo que ajuda, um laboratório muito, muito útil para a gente reeducar nossas emoções também. Página 9, queria que você comentasse um pouco sobre esse antagonismo, amor e ódio, inclusive a origem, a gênese, se você chegou a pesquisar um pouco. Os dois estão próximos, né? O amor e o ódio, eles são bem antagônicos, né? Agora, o que acontece? Muitas vezes a paixão é confundida com amor, né? Então, aquela paixão ali que vira ódio após rejeição, né? Então, tem aqui, inclusive, a parafatologia, né? Então é doença, né? A pessoa não amava de verdade, ela tinha uma paixão, um processo emocional muito grande, e após rejeição tem uma frustração muito grande, vem a frustração e vem o ódio, a raiva, aí que vem o assassinato passional, né?
o ex-marido que mata a ex-mulher porque ela já está com outro companheiro, né? Então, é um processo egóico de frustração, né, anticosmoético muito grande. Então, a pessoa colocou toda aquela expectativa dela em cima da companhia dele, né, da esposa, da mulher, colocou toda a paixão, e quando se sente frustrado, né, quando ele é deixado, abandonado por outra pessoa. Então, amor e ódio são totalmente antagônicos, mas, né, a paixão ela pode se virar ódio após a rejeição. Então, é um processo altamente egóico, emocional, é de bicho, né? É o animal, é o primata, né, que luta com outro macho pela fêmea, né? Processo bem animal, certo? Então, então, na primatologia, né? Então, liga o microfone. Não, isso é paixão de bicho, animal, né? Sexo, né? Então, um bicho que briga com o outro, o macho briga pelo outro pela fêmea, né? Um mata o outro pela fêmea. Então, vem da primatologia mesmo, né? Dos bichos, dos animais, né? Que Obrigado. Os homens ainda, vamos dizer assim, os humanos ainda mantêm esse comportamento, né? Quando o marido que deixa a mulher, o cara vai e mata o outro ou mata a mulher porque foi abandonado. É o comportamento de bicho ainda, de animal, que o homem ainda reproduz, né? Reproduz. Mata o outro por causa da fêmea, né? É posse, poder, paixão, processo emocional de bicho, não é amor. Por isso que eu coloquei aqui antagonismo, amor e ódio. Totalmente antagônicos, né? Então, não seria, esse caso aí seria uma paixão, né? Qualquer outra coisa aí, menos o amor mesmo, amor verdadeiro, né? Estamos aí tentando descobrir aí o transafetividade, o maxifraternismo, né? O amor verdadeiro, né? Alô? Oi, André. Aqui no Terapeuticologia, eu sei que você já falou algumas coisinhas sobre isso. Pode perguntar. Você poderia aprofundar esse reperspectivação, que eu acho que é importante e acho que ajuda muita gente. A respectivação é quando você muda a forma de você personalizar, de ver a situação, né? Então, você está passando por uma situação aí difícil, né? Então, sei lá, o caso lá, vamos dar um exemplo aí. O marido que foi abandonado pela esposa. Então, a pessoa está lá com ódio, com raiva do outro, né? Então, você tem que respectivar. Então, você tem que ver que a outra pessoa tem direito a seguir a vida dela. Ela tem direito de fazer o que ela quiser da vida dela. Você não pode querer forçar outra pessoa a fazer o que você quer, né? Certo? Ou então, se alguém errou com você, alguém cometeu um erro com você, e você está com raiva, essa pessoa não podia fazer aquilo, eu não merecia isso, ela foi cruel demais, ou qualquer coisa desse tipo. Então, você tem que respectivar a situação. Você tem que começar a pensar diferente. Não, a outra pessoa errou, todo mundo pode errar, né? Procurar perdoar os erros do outro. Então, é fazer uma respectivação mudando sua forma de personalizar, né? Até os erros mais grotescos, ou as decisões mais grotescas, ou mais erradas, vamos supor, entre aspas, né? As escolhas mais grotescas ou erradas, aí você tem que respeitar a decisão das outras pessoas, né? Perdoar os erros e respeitar as decisões dos outros. Respectivar a situação que lhe provocou raiva. Não procurar reivindicar ou se vitimizar diante a situação, certo? Porque quando tem reivindicação, vitimização, né, você também está no buraco. Então, respectivar. Mudar a sua forma de pensar e de ver aquela situação. Só ia acrescentar que na apresentação do seu verbete, você falou várias vezes sobre a divergência consciencial, as diversas perspectivas, né, que uma situação pode ser analisada, pode ser vista, abordada. Uhum. Sim. Que só faz mal a ela mesma. Então, acho que essa parte de reperspectivar
aquela situação, ajuda muito a pessoa a lidar com a própria raiva, Senão ela que não consegue, ainda né? aparece em todos nós um pouquinho, em variadas, né, nuances, mas ainda aparece. Senão ela não consegue reperspectivar, né, fazer nova perspectiva, se ela não conseguir abordar ou ver essa diversidade, né? O item anterior justamente é a empatia, né? Tentar colocar no lugar do outro para ver o que de forma diferente. E ajudar a consciência envolvida, principalmente se for algoz, né? Isso aí é que vai chancelar mesmo a maturidade a reciclagem emocional, a reciclagem intraconsciencial, é você ajudar a ter o algoz, né? Mas o algoz dessa vida mesmo, não é de outra vida não, né? Isso que é o mais difícil, né? Você ajudar os algoz dessa vida. Aí chancela aí a reciclagem intraconsciencial da pessoa, né? André, na página 8, aqui na fatologia, na linha 11, você coloca a autoconsciência das emoções sendo o primeiro passo para o autocontrole. O que você poderia sugerir para uma pessoa jejuna? Como começar a identificar essa questão da raiva? Porque tem pessoas que eu vejo que têm dificuldade de discriminar as emoções. Por exemplo, assim, uma vez eu perguntei para a pessoa, você sente raiva? Ela, não. Aí depois eu encontrei com ela outros dias, não, depois você me perguntou, eu vi que sentia raiva com isso, sentia raiva com aquilo outro. Então, a simples pergunta, às vezes, né, desencadeia isso aí com a pessoa. Então, a pessoa se perguntar, né, o que é que eu estou sentindo nesse momento? E procurar reconhecer as próprias emoções, né? Então, é você questionar, né? Ficar atento, ficar lúcido, procurar perceber o cardiochakra, o que vem, nomear, né? Nomear o que você está sentindo, né? Escrever. Tudo isso aí vai ajudar a você ter autoconsciência daquilo que você está sentindo, né? Nomear, escrever, refletir, tudo isso aí vai ajudar nesse reconhecimento. Não. Alô, André? Sim. Na fatologia, aqui na página 7, na segunda linha de baixo para cima, a autointoxicação pela repressão da raiva. Quando você fala da autointoxicação, você vê do ponto de vista energético, fisiológico? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Isso. É o processo tanto energético como fisiológico, né? Quando você reprime a raiva, você está se intoxicando, está bloqueando o cardiochakra, está toxicando suas energias, você está bloqueando seu mental soma e você está ficando cada vez mais intoxicado com a energia negativa que você mesmo está gerando, né? E fazer a cartaz também não é a solução, né? A gente já falou um pouco no início, fazer a cartaz, se você faz a cartaz, aquela energia vai para algum lugar, vai para outra pessoa que você está odiando, que você está tendo raiva, né? Você está gerando uma energia negativa para outra pessoa. Então, a melhor opção mesmo é a respectivação, né? A terapeuticologia, né? É você se autoconscientizar, você criticar os seus pensamentos, identificar por que você está com raiva, quais são os pensamentos que você está gerando, o que é que você está pensando que está gerando aquela raiva, né? Toda emoção vem através de um pensamento. Então, se você pensa, você está tendo um pensamento negativo, você pode estar gerando uma raiva. Então, se está tendo raiva é porque você está tendo um pensamento negativo e isso aí junto está gerando uma raiva também intoxicante, né? Isso tem a ver com o que você colocou ali, o pensamento reflexo negativo, tem alguma coisa a ver com isso? Lá na fatologia pouco, mesmo? Né? Esse pensamento reflexo negativo é aquele pensamento automático, né? Você está no trânsito, está dirigindo, alguém te tranca, aí você já chama aquele palavrão, já tem aquele pensamento negativo, é aquele pensamento mais automático, não é reflexo, né? Você já manda aquela pessoa para aquele lugar, que não é holoteca, né? Então, que não é holoteca. Obrigada. André, na página 9, poderia falar sobre essa última síndrome, aí na sindromologia?
Sindromologia. Os raptos na síndrome da raiva ou transtorno explosivo intermitente. E são esses raptos na síndrome da raiva é quando a pessoa tem muita raiva, né? Então, são aquelas pessoas que agem, batem, brigam, xingam, chamam palavrão e até matam, né? Mata as pessoas quando estão com muita raiva e depois não lembram o que aconteceu, certo? Então, são sequestros neurais, ou seja, todo o cérebro da pessoa está sequestrado pela raiva e ela age instintivamente e provavelmente sob possessão interconsciencial, né? E tem atitudes imaturas, o possessor manipula a pessoa de todo jeito e faz tudo o que quer com ela, bate, xinga, até mata as outras pessoas. E depois, quando aquilo passa, a pessoa não lembra o que aconteceu, né? São os raptos, né? Raptos mentais através da raiva, né? Então, são os raptos. Página 10 e 11, quando você coloca a terapeuticologia, esses 7 itens é o diferencial também da consciência para o pré-serenão, porque quando ele já começa a ter esses primórdios desses 7 itens, né? Isso. É a utilização aí do cérebro cognitivo, né? Da cognição da pessoa, né? Do neocórtex, né? Esse item, o primata, ele não tem condição de fazer isso, né? O item 3, né? Autocriticidade, então Isso. é próprio mesmo já do hominal, né? Do hominal, né? Já entrando mesmo na fase do homem, né? São as ligações do neocórtex com o mental soma, né? Aí você já está partindo para o mental soma, né? O mais evoluído, né? É o que diferencia os homens dos animais, né? Nos diferencia dos primatas, né? Apesar de muitos de nós ainda agir como primata, né? Muito obrigada pelo seu verbete, já me deu... Nada. André, aqui na sua frente, Sim. Na página 7, em Megapensenologia, você pode comentar o segundo Megapensene? Irritação, raiva contida, né? Então a gente percebe aí que quando a pessoa está irritada, ela está com raiva, mas ela está contida, né? Ela não está expressando a raiva toda. Pô, se ela conteve a raiva, ela ficou irritada, ela ficou na irritação. Ela foi, vamos dizer, primeiro estágio da raiva, né? Então ela tem raiva, está com raiva, mas ela está irritada. Assim, ela não, como se fosse o primeiro estágio da raiva. Ela conseguiu conter, ficou só irritada, mas na realidade ela está com raiva e ela conteu a raiva, né? Vamos dizer assim. Então a irritação seria uma raiva contida, né? Nesse sentido, assim. André, na paradoxologia, esse último paradoxo, aqui na página 9, né? O paradoxo da paixão poder tornar-se ódio após a rejeição. Então, isso aí é quando o namorado, o marido, a namorada é rejeitado pelo companheiro, né? E fica com ódio, né, da outra pessoa. Então, aí acabam os crimes passionais, né? Aconteceu há pouco tempo aí, saiu na TV, né? O ex-namorado matou com 11 tiros a ex-namorada, né? Então, são os paradoxos, né? Ou seja, a paixão que se torna ódio, né? Então, é a reação animal primata, as reações primatas do macho que luta contra o macho por causa da fêmea, né? Então, são as reações primatológicas, né, do homem ainda. E também esse paradoxo anterior, o paradoxo do amor à guerra. Isso aí eu acho que um dos grandes paradoxos, né? A pessoa amar a guerra, onde muita gente vai morrer, vai ter ódio, né? A pessoa... Amor à guerra, é difícil de pensar nisso, né? A pessoa que gosta da matança, são os genocidas, né? Então, estamos aí em pé de guerra, aí, as duas Coreias, né? A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, então, povo doido, né? Uma coisa aí de doido, psiquiátrica mesmo, né? Difícil de explicar. Então, mas... Na verdade, você acha que a primatologia isso não é né? bem amor, né? Mas
isso? O que você acha? A paixão, a guerra, né? Processo primitivo, né? Processo primitivo animal. Como expressão aqui está ok, mas na verdade não é bem um amor, né? Mas tudo bem. Mas é uma expressão que é usada também, amor à guerra. Poderia ser a paixão, né? André, nós esperamos mais 60 verbetes da sua parte, tá? Você já fez 6, mais 60 para começar. Tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 39 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais e 26 online. Temos o recado da Nazaré sobre o acoplamentário, a Rosemary sobre as dinâmicas parapsíquicas, a Isabel sobre bolsões holopensênicos, a Alzira, definição de especialidade, o Márcio sobre a palestra do Kim sobre aborígene australiano. Boa tarde a todos. O convite é para quem quiser aproveitar o feriado neste final de semana em Foz do Iguaçu. O acoplamentário com a temática Interassistenciologia ainda tem vagas. Os EPICONs são Alexander, João Bonassi e Marcelo Silva. Então, a data é de 29 a 31 de março. Para os interessados em realizar mais de um acoplamentário, visto que o desenvolvimento do parapsiquismo indica um número maior de experimentos, o acoplamentário pode ser um desses laboratórios para o investimento no parapsiquismo. Então, o CAEC preparou um pacote com preços promocionais progressivos, de maneira que se a pessoa realiza mais de um acoplamentário, ela tem descontos progressivos, chegando a ganhar 2 ou 3 acoplamentários no final de um pacote maior, acima de 10 acoplamentários. Então, indicamos a pesquisa com a recepção do CAEC no telefone DDD 45 3525 2652. Obrigada. As dinâmicas parapsíquicas do CAEC estão comemorando 10 anos neste mês de março. E, para isso, o CAEC está oferecendo cortesia em todas as dinâmicas durante essa semana. Então, até domingo, quem tem interesse em participar, conhecer, é só se dirigir à recepção do CAEC e proceder à sua inscrição. E no domingo a gente terá, então, um bolo comemorativo por esses 10 anos de desenvolvimento parapsíquico grupal. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje tivemos mais uma mostra de um bolsão, o bolsão bélico, abordado pelo nosso professor André Lima. Bom, o convite é para participar do curso Bolsões Holopensênicos. O que este curso pretende? Ele pretende contribuir na identificação desses holopensenes anacrônicos, pluriexistenciais, que nos amarram a posturas indesejáveis. E também facilitar com que nós compreendamos o papel nosso interassistencial para com estes públicos-alvos assistenciais e evitar essas cobranças que nós temos uns com os outros de uma postura X ou Y, quando, na verdade, nós estamos sucumbindo numa pressão holopensênica atávica. Então, à medida que a gente vai entendendo, nós vamos compreendendo o outro. E isso faz assistência, melhora o ambiente, melhora as energias e todos ficamos mais lúcidos e mais assistenciais. Todos estão convidados. O público-alvo desse evento é praticamente quem é voluntário da Conscienciologia intermissivista, precisa entender um pouco já de parapercepções, um pouco de parapsiquismo para ter um bom aproveitamento. As inscrições são no CAEC e o curso é de 12 a 14 de abril, agora próximos. Obrigada. Olá, teletertuliano e teletertuliana. Você já conhece a sua especialidade pessoal? A Apex, a Conscius e o CAEC irão ministrar um curso chamado Definição da Especialidade Pessoal, visando a pessoa identificar a sua especialidade. O primeiro módulo vai acontecer nos dias 27 e 28 de abril, que é o primeiro módulo de conscienciometria.
o segundo módulo de sociometria, o terceiro módulo de ProEx pessoal, que é da PEX, e as informações e maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Bom dia, isso é um convite para uma palestra gratuita amanhã, quinta-feira, das 7 horas, aqui no auditório do CAEC. Vou ser a palestra comigo, Kim, que sou professor da ISC na Austrália, e antropólogo, e vou falar da cultura aborígena na Austrália e os seus entendimentos multidimensionais, a projeção, as geoenergias, e também a relação entre a para-reurbanização e o processo da colonização na Austrália. Então, faça a inscrição na recepção do CIEC e amanhã, das 7 às 9 horas. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Laicidade. A especialidade é Direitologia, de autoria do professor Hugo Spínola. Obrigado pela sua presença e até amanhã.